Oi, minha gente! Olha, hoje eu vou ler para vocês o capítulo 3 do livro Maria Bonita, tá? No cangaço. Então vamos lá. E daí eu tô na página 47. Aí tá escrito assim, ó, já vou começar. Com a chegada de Maria de Déa, outros cangaceiros foram autorizados a levar suas mulheres para o bando. Mais do que isso, incentivados a tal. Lampião achava que a nova esposa precisava de companhia feminina. Nos primeiros meses de casamento, como Maria era a única cangaceira do bando, costumava deixá-lo na casa de coiteiros durante as viagens com seus rapazes. Afinal, para ele, não parecia uma boa ideia carregar fêmea sozinha no meio de tantos machos. O problema foi sendo resolvido pouco a pouco, com a chegada de outras mulheres. Sua primeira colega, ironicamente, foi alguém que já conhecia de longa data, Maria Miguel dos Santos, a Mariquinha, sua ex-cunhada. Como se não bastasse perder a mulher para Lampião, Zé de Neném ainda teve que lidar com a notícia de que a irmã também partira com o cangaceiro. Franzina e baixinha, Mariquinha vivera por muito tempo na cidade cearense de Juazeiro do Norte, onde, a despeito do jeitão fechado, teria ganhado a vida como rameira. Voltara para a casa da família, na Bahia, para se tratar de doença pulmonar. Teria conhecido o impetuoso Ângelo Roque durante a convalescência. Embora recém-ingresso, o homem já pertencia ao primeiro escalão do bando. Em abril de 1929, Roque conseguiu uma vaga no cangaço graças à boa ficha corrida e ao talento excepcional como atirador. Havia matado um policial, Horácio Caboclo, a Horácio Couro Seco, e o pai dele, André Caboclo. Casado e mulherengo, Couro Seco vinha enviando bilhetes amorosos para Sabina, de 15 anos, irmã de Roque. Certa ocasião, a avisou que compareceria à casa da menina no dia seguinte para raptá-la. Ao saber do combinado, Roque ficou de tocaia e recebeu o Casanova da Caatinga com um tiro certeiro. Ele ficou espichado no chão, relembraria anos depois. Pois é, pessoas. Homens violentos tinham o costume de chegar na casa de não sei quem e raptar uma menina que eles quisessem. Que eles quisessem abusar, estuprar, por aí vai. Voltando para o texto. Quando soube do ocorrido, Sabina teve uma crise de choro, mais de tristeza pela morte de Horácio do que pela implicação do crime na vida do irmão. Roque ficou estupefato diante daquela reação. Ele comeu a menina, intuiu, revoltado, mas aliviado por ter dado um fim no caba safado. Enlutado e cheio de ódio, André, pai de Horácio, resolveu vingar a morte do filho no dia 5 de janeiro de 1928, em Santo Antônio da Glória, véspera do Dia de Reis, data em que se comemora a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus. Enfiou uma faca nas costas de Roque. Depois, temendo represálias, o velho se escondeu na casa de uma viúva endinheirada na região, Dona Rita Campo. Se não fosse forte o suficiente para matar o irmão de Sabina, o golpe conseguiu aumentar ainda mais seu ódio pelos Couro Seco. Enquanto se recuperava do ferimento, bolou um plano e inventou para a família, incluindo a esposa, Rosana, e o filhinho José, que por segurança passaria um tempo em São Paulo. Marcou data e hora para a mudança de cidade e fez o boato chegar aos ouvidos de André. No dia seguinte à suposta viagem, o pai do soldado morto voltou para casa, tranquilo, certo de que seu inimigo estava a caminho do Sul Maravilha. De imediato, recebeu um balanço preciso de Roque. Tombou morto com a mesma rapidez do filho. Ele merecia, era ordinário e ruim, recordaria o assassino. 2 dias depois,
da morte do caboclo velho, Roque foi procurado pelas forças policiais. Os homens já chegaram atirando. As balas mataram Osana, sua mulher, e João, seu irmão. O pequeno José escapou com vida. Dias depois, o pai de Roque foi preso, depois de ter a casa incendiada. Roque se refugiou na casa do coronel João Sá, aquele cujo funcionário. Dória havia dançado com Maria de Déia na festa seguinte ao casamento do filho do coronel Petro, e decidiu ingressar ao grupo do Lampião. O rei do cangaço já sabia dos feitos notáveis do Roque e admitiu o homem na equipe com glórias. A coragem e a astúcia do Cabra fariam dele um dos líderes do time. Deixaria de ser Ângelo Roque para se tornar o lendário Cabra Labareda. Como gerente, tinha direito a ser um dos primeiros a levar a mulher para o bando. Escolheu Mariquinha. Por mais mulheres que entrassem no grupo, nenhuma superava em importância a presença de Maria de Déia. Lampião se considerava o rei do cangaço e Maria, sua esposa, arvorava-se de rainha. O posto de primeira-dama, entretanto, embora lhe desse prestígio e respeitabilidade, não lhe tirava o gosto para a galhofa. Dona Maria, ou Maria do Capitão, como era chamada pelos cabras, tinha uma gargalhada alta e gozada. Lampião, por vezes, se aborrecia com aquelas risadagens, não apenas pelo temor de ser ouvido pelas volantes, mas pela má impressão que poderia passar. Para ele, somente sendeiras, como se chamam no sertão. As mulheres que, dado seu comportamento errante, não conseguem pegar marido, se abriam daquele jeito. De mulheres vulgares como Maria de Déia, está cheio este sertãozinho de meu Deus. Daria o então soldado das forças sergipanas, Joaquim Góes, que a teria conhecido quando ainda estava casada com Zé de Neném. Ele ainda a definiria em uma estranha manifestação de repulsa e cobiça. Aí tem uma aspas aqui dele, sobre Maria. Cabocla apagada, rosto de linhas inseguras, olhar vago e fúgil. Corpo solto no desalinho e no mau gosto de um vestido barato, de chita ordinária, marcado de cores berrantes, costurado à moda de como costuram as mulheres de fins de rua das cidades pequenas. Mãos de unhas sujas, mãos pequenas, descuidadas, cabelos de um castanho fosco, penteados em um volumoso cocó, bem aprumado, um pouco acima da nuca, pescoço curto, queixo atrevido, boca carnuda, escondendo desejos, lábios corados como uma fruta entreaberta, pedindo carícias, semblante sem a beleza de um sorriso meigo, quase duro na sua expressão, mulher só para desejada pela sensualidade, pacata do remedão da Santa Brígida ou pelo amor distorcido e violento de Lampião. Se Lampião, aí acabou aqui, né? Os comentários do homem sobre Maria. Se Lampião tinha reservas quanto a alguns traços de comportamento da esposa, ela também não estava totalmente satisfeita com o marido, principalmente com sua aparência. A forma como o descrevera na época, o médico e escritor sergipano Ranulfo Prata podia explicar parte do desconforto de Maria de Déia. Os comentários de Maria sobre Lampião agora. Pés secos, descarnados, entremostrando os tendões, enfia-se em alpercatas chuviscadas de ilhoses multicores. O que mais impressiona no seu físico chocante são as mãos tão terríficas, expressivas, revelando um temperamento, uma vida.
extraordinariamente longos no dorso, sobre um leque de tendões erijados. Dançam-lhe arabescos escuros nas veias túrgidas. Recobre-lhe as palmas uma crosta áspera e acinzentada como pele de batráquio. Os dedos finos, ósseos, compridos, terminados em unhas córneas e pontiagudas, enegrecidas como esquimoses, ostentam inúmeros anéis falsos e verdadeiros. Mãos velozes, compulsivas, astuciosas, brutais e ávidas. Parecem sempre febris, frementes, animadas de estranha vida, como se cada músculo e cada nervo estivessem a receber continuamente a excitação de uma agulha elétrica. Mãos que possuem hábitos horrendos, paixões furiosas. Acabou aqui. Comentário de Maria sobre Lampião. Aí continua. Embora tenham causado verdadeira aversão em Ramulfo Prata, não eram as mãos a maior fonte de desgosto da rainha do cangaço. Com 1,74 metros de altura, Lampião era um homem grande e vistoso para os padrões sertanejos, mas algumas de suas características eram bem pouco másculas. Vivia curvado e tinha pernas finas, como as de um passarinho. Apesar dos músculos da panturrilha bem definidas graças às constantes caminhadas pela caatinga. Maria também caçoava de seu olho direito, mais baixo do que o esquerdo, e por meio do qual pouco enxergava, provavelmente devido a algum glaucoma congênito. Também o chamava, quando estava irritada, de nego velho, o que para ele deveria representar a ofensa suprema, não pelo velho, uma referência à diferença de idade de quase 12 anos entre os dois, mas pelo nego. Lampião, embora tivesse a pele escura, considerava os negros a imagem do cão. Costumava dizer que se não fossem os pretos na polícia, não teria entrado para o cangaço. Em vez disso, seria um homem da lei. Um racista, né? Falando aqui diretamente, um racista. Apesar de ser um homem negro. Mas enfim. O capitão ouvia as trocas estoicamente, por vezes achando graça da brabeza da patroa, principalmente quando eram para manifestação de ciúmes. Embora preferisse que o marido fosse mais jovem e atraente, Maria se sentia insegura em relação ao companheiro, assim como se deixara seduzir pela imagem da força, poder e riqueza muito antes de conhecê-lo. Outras moças poderiam sentir o mesmo. E de todo modo, Lampião não precisava de reciprocidade para pular a cerca. Aliás, quanto mais resistência por parte das jovens, mais ele se sentia sexualmente atiçado. Virgulino tinha prazer intenso em cobrir uma fêmea, como se referia ao ato de estuprar uma mulher, enquanto ela chorava. No final de 1929, na cidade baiana de Mirandela, Lampião ficara indignado ao saber que um homem de 80 anos estava casado com uma mocinha. Depois de dar uma surra no marido, voltou-se para a jovem e convocou seus homens a aplicar-lhe uma gera. Sabe o que é gera? Escuta. Vou ler como está escrito, gente. Tá? Nome que se dava no sertão ao estupro coletivo. Por ser o chefe, não pegava fila. Era sempre o primeiro a penetrar a vítima, sem precisar enfrentar o desconforto de entrar em contato com os fluidos de outros cabras. A mulher foi comida para o velho deixar de ser sem vergonha. Então, quer dizer, para punir o velho
que eles achavam que era sem vergonha, eles estupraram a menina que estava casada, né? Casada, supostamente casada com esse velho, né? Porque o casamento infantil era uma coisa, e ainda existe, certo? No Brasil inteiro, né? Mas nessa época, o casamento infantil era uma coisa muito comum por aqui, no Nordeste, certo? Não que isso tenha acabado, no Brasil inteiro, digo de novo, tá? Mas, e no mundo, né? E no mundo. Mas voltando. Ela estava chorando, mas Lampião gostava. Contaria anos depois o cangaceiro Labareda, que também participou da curra. Enfim, do estupro coletivo. Vamos dar nomes aos bois. Naquela época, o capitão já estava de romance com Maria de Ideia. Então, note a minha preocupação, né? No primeiro vídeo eu falei sobre isso, né? Que estava preocupada justamente porque a romantização do cangaço é muito comum. A romantização, né? Ou ódio ou romantização, é 8 ou 80, né? E aí, não era romântico, sabe? Não era. Enfim, voltando pro texto. Quando estavam acompanhados de suas mulheres, os cangaceiros evitavam as aventuras extraconjugais, em que contribuíam para diminuir a ocorrência de estupros. Entretanto, se as esposas permaneciam nos acampamentos ou hospedadas na casa de coiteiros, os cabras não se furtavam de brincadeiras entre aspas, né? Como por às vezes denominavam sexo forçado. Ou não, às vezes não era forçado, mas às vezes eram estupros, sim. Na avaliação deles, o estupro ocorria porque as mulheres queriam. A terceira esposa do velho Piroca, tio de Labareda, por não oferecer resistência ao estupro coletivo, foi tida por sem vergonha. A mulher era moderna e apetitosa. Fizeram muitas perversidades com ela, que teve que se sujeitar. Porém, a bicha era das que gosta de homem, por sem vergonhice, e não precisou forçar. Olha os pensamentos. Relembraria Labareda. O homem contando a história, sabe? O homem contando a história, a gente sabe como é, né? O homem contando a história. Enfim. Havia entre os cangaceiros certa ética no o gera, dizendo de novo o significado: estupro coletivo. Mulheres e filhas de coiteiros não podiam ser estupradas. Ainda dizia que tinha ética. Não podiam ser estupradas. Em junho de 1930, após a comemoração de uma festa de São João na fazenda Várzea, na região de Santo Antônio da Glória, uma menina de 15 anos, filha de um protetor do capitão, foi deflorada pelo cangaceiro Sabiá. Deflorada é estuprada, tá? São nomes que se equivalem aqui. Eu vou falar, eu tenho que falar o nome certo, né? As pessoas não ficam viajando e achando que é outra coisa. Não, era estupro mesmo. Todos eram estupradores no cangaço? Não. Mas tinha estupradores dentro do cangaço. Verdade seja dita, né? Aí voltamos. Naquela mesma noite, ao saber do ocorrido, Lampião determinou que o cabra fosse liquidado e enterrado. Dias depois, em outra fazenda, os asseclas, Mourão e Mormaço estupraram duas meninas de uma família aliada.
O desejo falou mais forte do que a razão. Os dois haviam presenciado a morte de Sabiá e sabia que o fim os esperava. Depois do crime, prevendo o pior, fugiram. Dias mais tarde, entretanto, foram cercados pelos antigos companheiros Gato, Gavião e Mané Revoltoso e sumariamente foram fuzilados. Para uma jovem estuprada por cangaceiro nos anos de 1930, no sertão do Nordeste, não havia muito a fazer além de maldizer a própria sorte. Denunciar o crime às forças volantes seria duplamente temerário. Coiteiro que entregasse cangaceiro à polícia, por maior que tivesse sido sua folha de serviços prestada ao bando, assinava a própria sentença de morte. Ademais, a queixa seria compreendida como uma confissão de culpa de acoitamento. E muitos soldados tinham por hábito punir crimes como aqueles com as próprias mãos ou com o próprio pênis. Foi o que fizeram, por exemplo, com a filha de Dona Elvira, viúva que dava asilo aos cangaceiros no interior de Pernambuco. Então, vamos lá, né? Ao visitar a fazenda da mulher, em busca de informações sobre o bando, encontraram a menina sozinha em casa. O cabo, policiais, policiais. O cabo Roseno, que comandava a busca, decidiu estuprar a garota e oferecê-la na sequência ao colega de trabalho. Depois da violência, ela ficou desfalecida. Em vez de deixá-la em tal estado, o policial achou por bem matá-la. A menina tinha 13 anos. A perda da virgindade também condenava a jovem sertaneja ao preconceito. Deflorada ou estuprada, mas aqui está escrito deflorada, tá? Tinha mais dificuldades para conseguir casamento. De uma futura esposa esperava-se pureza absoluta. Um livro popular entre os nubentes da época, O que uma jovem esposa deve saber, o nome do livro, da escritora norte-americana Emma Drake, publicado no Brasil em 1932, definia a mulher recém-casada como assustada, tímida, cheia de um vago temor para o que se refere aos mistérios do matrimônio. Recomendava ao esposo ávido pela lua de mel alguma serenidade com uma imaculada senhora. Muitos homens têm a ideia absurda de que podem exercitar todos os seus direitos desde o primeiro momento e com paixão violenta e desconsiderada com a apesar consumação do matrimônio físico, custe o que custar. Além de fleumático, o homem ainda deveria ser generoso, conforme escrevia Madame Drake. No que se refere à vida progressa de suas mulheres, os meninos de Lampião, como o capitão gostava de chamar seus subordinados, os meninos de Lampião, não eram dados a grandes exigências. Além de Maria de Déia e Mariquinha, outras companheiras dos cabas também já estavam iniciadas na arte do amor quando passaram a viver com eles. Antônia Pereira da Silva era viúva ao se juntar ao Santílio Barros, o cangaceiro Gato, aquele mesmo que participara do assassinato de Mourão e Mormaço. Pouco tempo depois de carregar Antônio para o bando, porém, Gato gostou de outra mulher, Inacinha, prima de Antônia. Nacinha, por sua vez, não gostou nada do Gato. Estava apaixonada por João, trabalhador da lavoura, com quem pretendia se casar em breve. Como despertara amor de cangaceiro, entretanto, perdera o querer. Ou o acompanhava ou morria. Não tinha mais querer, né? Se o cangaceiro olhasse para você e dissesse, eu quero ela, pronto, já era. Já era, não tem mais querer não. O jeito foi seguir com o bandoleiro. Gato, por sua vez, tratou de comunicar à esposa, que a partir de então teria 2 mulheres. Antônia protestou, mas levou uma surra do marido. Na sequência, comunicou o caso ao capitão, como era recém-ingressa e mal participara das viagens com o grupo.
Lampião a autorizou voltar para a casa dos parentes. Inácia, apelido de Inácia Maria das Dores, era uma jovem baixinha e, assim como a prima Antônia, descendia do povo indígena Pancareré. Tida por seus pares como antipática, exibia um ar altivo. O cabelo negro e ondulado, penteado de lado, deixara à mostra seu belo rosto e seus olhos vivos. Por mais formosa que Inácia fosse, entretanto, não despertava a mesma admiração que Lídia Vieira de Barros Figueiredo, mulher do cangaceiro José Aleixo Ribeiro da Silva, o Zé Baiano, também conhecido como Pantera Negra dos Sertões. Dona de um corpo cheio de curvas, Lídia tinha a tez morena, longo cabelo castanho, dentadura branca e alinhada e lábios carnudos. Infelizmente, não deixaria nenhuma imagem de sua afamada beleza. Quando ingressou no grupo, com cerca de 18 anos, chamou a atenção por acompanhar justamente o cangaceiro de pele negra, face encovada e lábios grossos, tido e havido como o mais feio do bando. Ou, na análise do médico Estácio de Lima, então diretor do Instituto Nina Rodrigues, da tradicional Faculdade de Medicina da Bahia, um homem com traços morfológicos que se ajustariam à clássica descrição de Lombroso. Nina Rodrigues e Lombroso na mesma frase, você já sabe, né? Já sabe a desgraça, né? O racismo, a eugenia, tudo junto. Enfim, no começo do século XX no Brasil, um grupo de médicos se debruçava sobre os estudos da criminalidade na esteira das teorias positivistas do psiquiatra italiano Cesare Lombroso. Autor de O Homem Delinquente, de 1876, que estabelecia a relação entre características físicas e predisposição à criminalidade. A principal tese de Lombroso era a de que alguns homens, por não terem evoluído por completo, constituíam-se criminosos natos. Um dos principais divulgadores das ideias do italiano nos trópicos foi o médico e antropólogo maranhense Nina Rodrigues, autor de Os Africanos no Brasil. O nome do livro dele, Os Africanos no Brasil, obra definidamente racista, foi publicado em 1933, 27 anos depois de sua morte. Para Rodrigues, que fora professor da Faculdade de Medicina da Bahia, os brancos eram superiores aos negros. Olha o tipo de gente que esse Nina Rodrigues era. Já os mestiços, dada a mistura de raças, constituíam degenerados. Mestiços como eu, que sou uma degenerada. Portanto, naturalmente, propensos à loucura e ao crime. O médico chegara ao ponto de propor, em 1894, a existência de 2 códigos penais distintos, um para brancos e outro para negros. Ele sugeriu isso, gente. 2 códigos penais, um para brancos e outro para negros. Em suas pesquisas na Faculdade de Medicina, Nina Rodrigues utilizara a frenologia, métodos de estudo do caráter e personalidade de um indivíduo a partir da forma da sua cabeça, na tentativa de identificação dos delinquentes. Ao longo da vida, por causa de suas investigações, Rodrigues examinaria inúmeros crânios de anônimos e famosos, como o do líder de Canudos, Antônio Conselheiro, e dos cangaceiros Jesuíno Brilhante e Lucas da Feira. Em 1921, ano em que o jovem Estácio de Lima se formou em medicina, os estudos frenológicos e a ideia de aperfeiçoamento racial estavam em alta no meio acadêmico. 8 anos depois, quando Lima já havia sido aprovado no concurso para professor na Cátedra de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia, o Brasil sediaria ao primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia,
Na ocasião, o antropólogo Roquette Pinto, presidente do evento, previu a extinção de negros e índios da população brasileira. Em 83 anos, pelos seus cálculos, o Brasil seria formado por 80% de brancos e 20% de mestiços. Natural da cidade alagoana de Marechal Deodoro, Estácio de Lima acompanhava com interesse as notícias sobre o bando de Lampião. Entre uma aula e outra na faculdade, fazia pesquisas sobre o banditismo rural. Por intermédio de um amigo fazendeiro no sertão de Alagoas, tentou o encontro com o rei do cangaço. Como não conseguiu um tete-a-tete com o bandoleiro, prosseguiu suas investigações à distância, especulando qual seria a razão para o comportamento sanguinário daqueles homens. Qual seria, né? Por que eles eram sanguinários e por que eles eram violentos? Será que era por causa da desgraça, do coronelismo, da escravização de pessoas, que ainda acontecia? Mas aqui no Nordeste isso perdurou muito tempo depois. Ainda tinha escravização de pessoas. Ainda existe até hoje, né? Século XXI. Onde tivemos grandes revoltas, né? No Brasil inteiro, mas estou falando mais do Nordeste, né? Já que estou falando do cangaço, então uma coisa mais específica daqui. E aí tinha seca, tinha o coronelismo, tinha o tipo de polícia que nós tínhamos aqui, que nós tínhamos, supostamente tínhamos aqui. Os delírios desses supostos estudiosos da ciência. Voltando, que eu estou divagando demais já. Embora admirasse Nina Rodrigues, ó quem ele admira, Nina Rodrigues, Lima tinha ressalvas a seu trabalho. Não concordava com a ideia de que a miscigenação levasse ao banditismo. O projeto do Brasil foi a miscigenação, né? Foi a miscigenação. Mas enfim, não vou entrar aí não, esse já é outro assunto. Mais do que Lombroso, era influenciado pelos estudos do alemão Ernest Nest, que em 1929 publicaria o trabalho no qual apontaria justamente a mistura étnica como importante para a evolução humana, que contrariava, portanto, a ideia da raça pura ariana que sustentaria o regime da Alemanha nazista. Com a chegada de Adolf Hitler no poder em 1933, foi forçado a pedir demissão do cargo de presidente da Sociedade Alemã de Psicoterapia, sendo substituído por Jung. Leitor de Freud, o criador da psicanálise, ele dividia os humanos por grupos, de acordo com suas características físicas. Estas, por sua vez, determinariam os tipos de personalidade. Leptossomáticos ou grandes magros, caracterizados como esquizofrênicos. O pequínicos ou pequenos gordos, possíveis de transtorno bipolar. Desde as primeiras análises das imagens dos cangaceiros, o médico Estácio de Lima concluiu que eles eram leptossomáticos típicos. Não se sabe o motivo pelo qual o Dr. Estácio de Lima foi frustrado em seu plano de encontrar Lampião, mas o fato é que naquele período o capitão tinha bons motivos para pensar duas vezes antes de aceitar se encontrar com um desconhecido. Em agosto de 1930, cartazes espalhados por todo o sertão anunciavam o gordo prêmio de 50 contos de réis para quem capturasse o líder dos cangaceiros, vivo ou morto. Trata-se do mesmo valor relativo ao primeiro prêmio da Loteria Estadual do Rio de Janeiro da época, e com o qual o caçador poderia comprar um bucólico sítio de 145 mil metros quadrados, repleto de árvores frutíferas nas proximidades do Rio de Janeiro, bem afastado de possíveis vingadores do sertão. Desenhado à moda dos panfletos de filmes do faroeste, o anúncio trazia a famosa foto do capitão tirada em Juazeiro do Norte em 1926,
e o apresentava como famigerado bandido Virgulino Ferreiro, vulgo Lampião. Os jornais tratavam da oferta com estardalhaço. Em manchete de 27 de agosto de 1930, o Diário de Notícias de Salvador conclamava os leitores a pegarem em armas e capturarem o bandoleiro, de maneira a livrar a região do flagelo do banditismo. Em 31 de agosto daquele 1930, o Jornal do Brasil noticiara que os sertanejos haviam se entusiasmado com a possibilidade de pôr a mão na fortuna. Velhos trabucos que jaziam inertes há longos anos foram cuidadosamente desenferrujados e azeitados, punhais afiadíssimos aguardam, com desassossego, o momento oportuno de ferir. Todo o estoque de munição existente nos armazéns em poucos dias foi esgotado, pois é enorme o número de concorrentes ao cobiçado prêmio. Comedido, porém, o jornal procurava chamar a atenção do leitor para o risco daquela empreitada, além de aproveitar a oportunidade para ajudar o departamento comercial da empresa. Não há dúvida de que este é tentador, mas a aventura é um tanto arriscada. Por isso, aconselhamos o leitor a não se meter nessa empresa, mas assim a concorrer a um dos prêmios, total 80 contos de réis distribuídos pela fábrica de cigarros Sudã, no concurso a se encerrar em dezembro. Então a cabeça de Lampião estava a prêmio. Com o dinheiro do concurso era possível comprar tranquilamente um terreno de bom tamanho na praia de Copacabana, numa época em que o Rio de Janeiro começara a crescer em direção à Zona Sul. Além do prêmio do governo da Bahia pela cabeça de Lampião, havia outros em vigor naquele começo da década de 1930, instituídos por empresas. A Perfumaria Lopes, do Rio de Janeiro, também prometia entregar 50 contos de réis para quem matasse o bandido. No ano anterior, o Diário da Noite, no Rio de Janeiro, oferecera quantia em dinheiro por um plano que resultasse na captura do rei do cangaço. Em troca, recebeu toda sorte de planos mirabolantes. Com frequência, aliás, os jornais publicavam ideias de leitores para prender o bandido. Ao Diário de Pernambuco, um leitor anônimo sugeriu a soltura do ex-cangaceiro Antônio Silvino, recolhido na Casa de Detenção de Recife, e sua imediata contratação como diretor de operações da caça de bandido. Como ele conhecia o modus operandi dos cangaceiros, não teria dificuldade em cumprir a missão. Encarcerado desde 1914, Antônio Silvino, o rifle de ouro, teria sido capturado por culpa da indiscrição de uma mulher. Segundo escrevera o jornalista cearense Leonardo Mota em seu livro No Tempo de Lampião, cuja primeira edição saiu em 1930, e na qual descrevia o capitão como ágil, como um felino, mas aparentando constantemente estrupiado e exausto, conforme narrou Mota. Fora a esposa de um coiteiro quem denunciara o local onde Silvino estava para o sargento que lhe ferira com um tiro. Abatido, o bandoleiro acabaria por se entregar à polícia. Acontecerá o mesmo algum dia com Lampião? Até na ruína dos cangaceiros terá aplicabilidade o Cher fez la femme? Pergunta-se Leonardo Mota, fazendo referência à expressão em voga na época e retirada da peça teatral Os Moicanos de Paris, de 1854, de Alexandre Dumas, pai. Segundo a qual, na origem de qualquer problema está sempre uma mulher. Na origem de qualquer problema tem sempre uma mulher. Misóginos. Aí, né, continuando aqui. Para muitos cangaceiros de Lampião, mulher era mesmo sinônimo de encrenca. Embora a maioria dos cabas tivesse aproveitado as novas regras estabelecidas depois do ingresso de Maria de Déia,
para contrair núpcias, havia quem considerasse aquela atitude temerária. Balão, por exemplo, concordava com o Sr. Pereira, ex-chefe de Lampião, para quem as fêmeas significariam, sem sombra de dúvidas, a perdição para o cangaço. Com elas, o grupo de homens seria inevitavelmente contaminado pela intriga e ciumeira. Para bandoleiros como Balão, por melhor que fosse ter uma cabrita do lado para servir o amante, ficaria difícil brigar até enjoar. Ao primeiro sinal de perigo, uma delas gritaria: "Ai, corre, corre!" Minha nossa. Como cuidara de Dadá após o primeiro estupro e passara 3 anos com ela escondida em sua casa, Dona Vitalina, tia de Corisco, desenvolvera certo afeto pela menina. Ela vai ficar sozinha no meio da mata com os cabras, preocupou-se. Não vai ficar só, tia. Lampião trouxe uma mulher para a companheira, é Maria, e tem outras moças com nós. A menina deixou a casa de Dona Vitalina da mesma maneira como fora raptada de casa dos pais, no lombo do cavalo. Não pôde levar a boneca para o primeiro acampamento onde foi morar, na Caatinga. Na sacola recebeu autorização do marido para carregar para carregar poucas roupas, pente, sabonete e perfume. Um tempo depois, devidamente instalada ao raso da Catarina, na Bahia, Dadá seria apresentada a Maria de Déia. Ao primeiro olhar, a mulher do capitão despertaria na menina uma profunda e irreversível repugnância. Ou mulher chata, diria Dadá, posteriormente sobre a rainha do cangaço. Então é isso, gente. Enfim, não posso deixar de comentar, né? Aquela famosa rivalidade, né? Fomenta-se a rivalidade entre Maria e Dadá. Mas é isso. Tem muito pano para manga ainda vou ler bastante para vocês. Terminei agora mais um capítulo. Um cheiro. Até a próxima. Tchau.